Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia do programa Contos e Casos Espirituais. Estamos no livro Contos e Apólogos. História de hoje, o Companheiro dos Anjos. Que legal isso, ser Companheiro dos Anjos, não? Um salve para o pessoal da TV Abel, caso eles estejam nos assistindo. É uma história bem interessante, infelizmente comum de acontecer. Não é uma história muito longa. Então, dessa vez, eu vou lendo, parando e nos reportando à doutrina espírita, ao livro espírita. É muito legal. Mas, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Senhor Jesus. Mais uma oportunidade de aprendizado junto às histórias de irmãos cheios, junto com os amigos desencarnados que sempre nos acompanham. Gratidão por mais alimento que nos chega, mais material para a nossa reflexão. Gratidão a Maria por nos acolher, por nos sustentar, por nos ajudar a fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Mãe, que a sua misericórdia se estenda para todos os nossos queridos irmãos já desencarnados que partiram pela porta, dos fundos, digamos assim, forçaram a saída da própria vida. E todos aqueles que têm essa ideia na mente, que todos, minha mãe, possam ser envoltos no manto da sua misericórdia. E que todos nós, encarnados e desencarnados, presentes, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Então, o Companheiro dos Anjos. Quando Benjamin Paixão atingiu as bodas de prata com a filosofia consoladora dos espíritos, experimentou indizível amargura. Eu perguntei como vocês estão se sentindo hoje. Se eu não perguntei, eu pergunto agora. Se perguntei, pergunto de novo. A água também já ofereci. Se não ofereci, eu ofereço agora. Se já ofereci, eu ofereço de novo. Que não é porque esfriou que a gente precisa, a gente pode deixar de beber água, não, tá? Lembrei da água, porque a garganta já está rateando. Então, já vou pedindo desculpas antecipadas, ok? Então, 25 anos de casamento com o espiritismo cristão
e ainda se reconhecia impossibilitado de partilhar-lhe os serviços. Em seu modo de ver, fora defrontado em toda parte pela incompreensão, pelo desengano e pela discórdia. Jamais pudera firmar-se em agrupamento algum. Em razão disso, nessa noite, ao invés de procurar o clube, olha só, procurar o clube, segundo o velho hábito, na noite que ele estava comemorando o Níver, estou aqui ajeitando o computador, porque vai que eu preciso achar aqui. Bom, justamente na noite que ele estava comemorando, né? Lembrou-se que naquela noite ele estava completando 25 anos de doutrina espírita. Nessa noite, ao invés de procurar o clube, segundo o velho hábito, dirigiu-se a certa instituição em que pontificavam a boa vontade e a dedicação de Melásio, venerando o guia espiritual. Já vamos parando por aqui. Espia. Como é que ele falou? Segundo ele, né, o Benjamin, fora defrontado em toda parte pela incompreensão, desengano, discórdia, jamais pudera afirmar-se em agrupamento algum. E aí eu lembrei, sabe, que uma palestra que a nossa companheira Sueli Calda Schubert deu num centro que eu frequentava, e que ela passou para nós o que um obsessor falou para ela numa sessão mediúnica, ou sessão fechada, ou sessão, sei lá, dê o nome que vocês quiserem, uma sessão de desobsessão. Bom, a ação dos obsessores, que antes era meio que no tapa, assim, tum, né? A gente tá, inclusive, às quintas-feiras, o livro Grilhões Partidos, tudo começa assim, com um obsessor percebendo que uma menina de 15 anos era facilmente manipulável por ele, partiu a obsessão direto. Não era nem para obsidiar lá, e sim ao pai. Atingir o pai de tabelinha, já que não conseguia chegar perto do pai por vários motivos. Então, eles pararam de fazer isso. Nessa época de mudança planetária, eles estão intensificando os nossos sentimentos de decepção, desilusão, desinteresse. E aí, quando a gente dá fé, a gente deixa de ir numa casa espírita, a gente deixa de assistir palestra, a gente deixa, né? Ou então, quando a gente tem o erro comum de achar que as pessoas são a doutrina encarnada, Kardec 2, a missão, e vê que não é bem assim, todos nós estamos em evolução, aí vem a desilusão. Ou desinteresse, não, pois eu vou, hoje não, tá frio, tá chovendo, não vou não. Tá calor, não vou não. E daí, daqui a pouco, a gente está fora do centro espírita, a gente não está mais ligado, vai perdendo o contato com a doutrina espírita e eles entram. Bonitinho. E nós? Como é que nós estamos em relação ao trabalho no bem? Não estou falando nem a convivência.
que nós somos encarnados e conviver. Gente, é bicho complicado. Nós somos uns bichinhos bem complicados. Estou perguntando em relação ao trabalho no bem. Ou nós estamos esperando completar 50 anos para começar a aprender, a fazer, a prestar. Não sei bem se os verbos são esses, mas é isso. Beneficência. Livro. Vou utilizar basicamente 2 livros hoje, então são esses 2 mesmo. O primeiro deles, vamos começar agora, Livro da Esperança. Já conversamos sobre ele numa quarta-feira, em que Emmanuel vai pegando capítulos do Evangelho, que são subitens, não todos, né? Mas vai explanando. Mas Emmanuel adora só falar do Evangelho, né? Emmanuel, depois do encontro com Jesus, levou algumas encadernações para que a consciência pegasse o rumo certo e ele se sentisse mais em paz com ele mesmo, com a consciência perante Jesus. Então, Chico Xavier assistia aulas do Evangelho com Emmanuel no plano espiritual. E nesse livro aqui, na lição 16, ninguém é inútil. Não guardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. Então, não vai nem aprofundar o tema, espia. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Comparação 2. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso de filtro. Terceira comparação. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação, voz sexagenária. Perdão. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo,
uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Bom, lá foi Benjamin conversar com Melásio. Depois da prece de abertura dos trabalhos, e quando o abnegado amigo invisível passou a comandar a assembleia por intermédio de uma senhora, Benjamin exclamou em voz súplice: Melásio, a data de hoje assinala o 25º aniversário de meu ingresso na doutrina. Prestimoso irmão, oriente-me, ensine-me. Onde encontrarei a comunidade que se afine comigo? Onde estão aqueles com os quais devo realizar a tarefa que me cabe? A entidade benevolente meditou alguns minutos e acentuou, sem qualquer sinal de reprimenda. 25 anos de espiritismo evangélico sem trabalho definido é condição muito grave para a alma. E, modificando o tom de voz, observou: Benjamin, alguns passos além de seu lar, há um templo de caridade. Benjamin interceptou-lhe a palavra e clamou: já sei. É um posto avançado de personalismo e dissidências constantes. Entre os que ali ensinam e aprendem, não se sabe qual o pior. Primeiro conselho: recusado. Posto avançado de personalismo. Entre o que ensina e o que aprende, não se sabe qual o pior. Livro antiguinho, Caminho Espírita, se eu não me engano, já conversamos sobre ele, também numa quarta-feira dessas da vida, ou não, mas tudo bem. Lição 50, Espíritos Diversos, no caso, esta é de Albino Teixeira. Deixa eu caçar ela aqui. Espiritismo e nós. Se o doente solicita receita e não aplica o remédio, se o aluno fichado na escola não lhe frequenta as aulas, se o visitante necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio, se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à conta do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem malsine a terra. Assim também o Espiritismo junto de nós, quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sob a direção de Jesus. Se nos reconhecemos necessitados de melhoria, se aspiramos à luz, se temos sede de paz, se queremos felicidade e não nos dispomos a usá-lo em nós, por instrumento da própria renovação, não nos queixemos, senão de nós mesmos. Bom, conselho 1, recusado. Conselho 2, o guia refletiu por instantes e obtemperou. Dentre seus amigos, você tem o Pereira, que vem trabalhando com valor a benefício de um orfanato. O interlocutor aparteou irreverente. O Pereira. Nunca vi homem mais agarrado ao dinheiro. É avarento sórdido. Conselho número 2, recusado. Nunca vi homem mais agarrado ao dinheiro. É avarento sórdido. Vejam que o amigo espiritual falou. Ele vem trabalhando com valor a benefício de um orfanato. Né? É um avarento. Livro da Esperança.
capítulo 26. Página 80, 81, aqui. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Capítulo 10, 16. Instruções dos Espíritos. E Emmanuel vai nos lembrando, entre outras coisas, falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Perdão. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário. E ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando o escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra o estopim. É suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como o fogo, quando trazido ao refúgio doméstico para a execução de limpeza, sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Vamos em frente. Melásio, o mentor, não se deu por aborrecido e aventou. Não sei se já entrou em contato com os serviços de Dona Soledade, a estimada médium da pobreza. Reside justamente no caminho de sua repartição. Benjamin fixou um gesto de enfado e desabafou. Dona Soledade mata a paciência de qualquer um. É mulher despótica e arbitrária. Não posso entender a sua referência. Terceiro conselho, recusado. Falou que ela era despótica, não é? Arbitrária. Despotismo, forma de governo em que somente uma pessoa dirige, ausência de liberdade e falta de discussões. Perdão. Vamos em Caminho Espírita de novo. Página 89 e 90. Grupo no grupo. Albino Teixeira, de novo.
A família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da verdade e do bem, aguarda sejas para ela. O concurso no trabalho e o alívio na provação. O equilíbrio nos instantes alegres e a escora nos tempos difíceis. O tempo muda, os alérgicos me entendem, né? A mensagem de estímulo na obra em realização e a palavra de bênção na travessia dos obstáculos. O refúgio de paz e o apoio fraterno. A observação compreensiva e a amizade real. Assim é, porque se um grupo espírita é um templo aberto à necessidade e à indagação de todas as criaturas, o grupo de trabalho que persevera dentro dele é diferente. Essa equipe de corações aos quais nos agregamos para servir é comumente o grupo de nossas afinidades, afetos e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre estão associados a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora jungidos ao nosso espírito por vínculos magnéticos. É nesse grupo íntimo que encontramos grandes alegrias e grandes dores, consolações e desafios, facilidades e empeços, tesouros de amor e teste de burilamento moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo com mais segurança, ressarcindo erros e aprimorando qualidades que nos facilitem acessos às vanguardas de luz. Vamos em frente. O benfeitor silenciou por momentos e voltou a dizer: o irmão Carvalho, seu vizinho, organizou interessantes atividades de cura para obsidiados. Quem sabe? Paixão, contudo, alegou irônico. O Carvalho é homem de moral duvidosa. É mesmo incrível não se saiba, na vida espiritual, que ele possui mais de uma família. Quarto conselho, recusado. E aí a primeira coisa que salta aos nossos olhos é a fofoca, né? É mesmo incrível não se saiba na vida espiritual que ele possui mais de uma família. E amigo espiritual, ela quer saber de fofoca? Vocês já repararam que os amigos espirituais, nas mensagens, pegam um livro de mensagem qualquer. Eles nunca apontam o dedo para você é isso, você é aquilo, você é O que é que eles fazem? Irmão, busque desenvolver a humildade. Aí nos estimulam a ter humildade, a ter paciência, a fazer beneficência. Nunca apontam o dedo para nós. E sabem de todas as nossas deficiências. E sabem que nós vamos responder pelas nossas escolhas. Simples assim. E cada chance no trabalho, no bem que a gente tem, justamente por causa, das nossas deficiências, é uma chance da gente ir já
quitando pelo menos os juros e a correção monetária dos nossos boletos espirituais. Tá certo que muitas vezes nessa a gente arranja novos boletos espirituais. Aí a coisa complica. É só ver no Evangelho no capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, que Kardec abre o capítulo. Passei, peraí. Aqui. Depois de colocado os trechos de Jesus, Kardec explana para nós sobre a justiça das aflições, os nossos boletos espirituais e as causas atuais das aflições. E aí ele vai falando, se a gente parar para pensar onde começou a encrenca, muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos susceptibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram, desde o princípio, as más tendências? Interroguem friamente suas consciências, todos, né? Os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. E aí vem aquela frase clássica, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Tá? O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, voltando, os amigos espirituais não apontam o dedo para nós. Vocês vejam, que Melágio está colocando. Olha, tem isso assim, assim, assim. E está colocando o lado bom, que o amigo espiritual consegue perceber. Mas o Benjamin tal. Os amigos espirituais não sabem que essas pessoas vão arcar com as consequências? Não. Só vão. Vamos continuando. O guia, porém, considerou com a mesma calma. Eu li aqui? Não, peraí, esqueci de ler aqui um detalhe aqui, um livro aqui, peraí. Tua mensagem em relação ao quarto conselho, que foi recusado, que é o homem de moral duvidosa, fofoca, né? Caminho Espírita, lição número 2, tua mensagem. Tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou título de cerimônia com que te apresentas em plano convencional. É a essência de tuas próprias ações, a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes. Ao traçares ligeira frase num bilhete aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral de teu coração naquilo que escreves, articulando referência determinada, posto que breve, apontas o rumo de tuas inclinações. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha. Elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima.
Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes voam de ti ao encontro do próximo, à afeição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e penses, fales e realizes, é substância real de tua mensagem às criaturas, e é claramente pelo que fazes às criaturas que a lei de causa e efeito na Terra ou noutros mundos te responde em zelando por ti. Vamos em frente. Melágio não desiste, não. Vamos embora. A senhora Silva. O guia, porém, considerou com a mesma calma. Agora sim. A senhora Silva, não longe de sua residência, vem protegendo os velhos de um asilo e... Aquela dama é um poço de vaidade, atalhou Benjamin intempestivo. Entrincheirou-se dentro do próprio eu e não aceita a cooperação de ninguém. Quinto conselho, recusado. Falando que ela era vaidosa, que não aceitava a cooperação de ninguém. Livro da Esperança, lição 25, Donativo da Alma. O que a gente pode fazer? Vamos pensar se nós estamos agindo assim, né, como nosso amigo, ou não. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, Mateus 5, 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Capítulo 10, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas da instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo d'água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração.
Vamos em frente, que a conversa não acabou ainda não. O tolerante amigo ponderou então. E é bom para a gente ver se cada característica dessa, né, que o Benjamin está colocando, se a gente não está agindo assim também. Né? É alerta para nós. Ele está metendo malho nas pessoas. E será que nós não estamos agindo como aquilo que o Benjamin está criticando? Vamos lá. O tolerante amigo ponderou então. Você conhece, em seu trabalho, você conhece o Ladeira, que mantém valioso culto doméstico do Evangelho, junto ao qual muitos doentes encontram alívio. O Ladeira! Gritou Paixão sarcástico. Aquilo é petulância em pessoa. Absorveu o espiritismo todo. A doutrina é ele só. Ai, ai. Caminho Espírita, lição 11. Emmanuel. Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não parece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Continuamos. Com invejável bondade, o condutor da reunião interrogou cristamente. Conhece você as sessões do Soares em seu bairro? Há muito tempo, redarguiu azedamente o descortês visitante. Soares é um espertalhão. Quando os guias da casa não aparecem, dispõe-se a substituí-lo sem qualquer escrúpulos. Vive de infindáveis trapaças, morando num palácio à custa da ingenuidade alheia. 7º conselho, recusado. Mistificação, fraude, trapaça. Existe por aí? Sim, existe. E aí? O que é que os amigos espirituais nos aconselham? Caminho Espírita. Mediunidade e estudo. O dinheiro em si não é bom nem mal. Instrumento neutro é capaz de criar a abastança ou estimular a miséria, dependendo isso daqueles que o retêm. A eletricidade em si não é boa nem má. Energia neutra é capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo isso daqueles que a manejam. O magnetismo em si não é bom nem mal. Agente neutro é capaz de gerar o bem ou produzir o mal, dependendo isso daqueles que o dirigem. Assim também,
Perdão. Assim também é a mediunidade, que não é boa nem má em si mesma. Força neutra é capaz de promover a educação ou acalentar a ignorância, dependendo isso daqueles que a usufruem. Para o emprego louvável do dinheiro, contamos com os preceitos morais que patrocinam o aperfeiçoamento da alma. Para a utilização correta da eletricidade, possuímos os princípios da ciência que controlam na natureza. Para a sublimação do magnetismo, temos as leis da responsabilidade pessoal que honorificam a consciência. E, para a justa aplicação da mediunidade, dispomos dos ensinamentos do Espiritismo, consubstanciando a religião da justiça e do amor que ilumina todos os distritos do universo. E Albino Teixeira termina com o seguinte conselho: irmãos, estudemos a doutrina espírita, a fim de que possamos compreender médiuns, mediunidades e fenômenos mediúnicos. Até mesmo para não se deixar levar, né, por uma situação dessa, né? Porque existem os que fazem, o Richard Simonetti tem um dos seus livros, ele fala no chamado Consultório do Além. Sabe, Madame Zezé? Que pinta, borda, chuleia, empresta, traz de volta em 3 dias, mas não garante que fica. Aceita cartão de crédito, aceita Pix, fazemos qualquer negócio? Isso não é espiritismo. Vamos caminhando para o final da nossa história. 7º conselho, então, foi recusado. Nesse ponto do diálogo, Melásio entrou em profundo silêncio. E, não se acreditando vencido na argumentação, Benjamin voltou a pedir com voz enternecedora. É nesses momentos que eu percebo claramente como eu estou longe ainda de ser um mero amigo espiritual de alguém. Eu não teria a menor paciência. 7 conselhos, gente, e nada. Aí o Benjamin apelou. Dedicado amigo, ajude-me. Preciso trabalhar e progredir na obra da verdade e do bem. Não me negue as diretrizes necessárias, falou aquele que estava perguntando onde é que estava a comunidade que se afinasse com ele. Ele meteu o malho em um monte de outros lugares, mas ele queria um grupo para ele. Uma casa espírita para ele. Onde é que está a casa espírita que se afine comigo? Não sou eu que tenho que me afinar com ela. Buscar a afinidade. Ninguém é obrigado a ficar na casa XYZ. Mas também ficar 25 anos rolando por aí, né? Sem fazer nada de bom, só criticando os outros e fofocando, aí, né, meu amigo, fica complicado. O benfeitor, contudo, embora se mostrasse sorridente, respondeu com inflexão de energia. Último conselho. Paixão, ofereci a você 7 sugestões de trabalho que foram recusadas. Aí a gente lembra de André Luiz querendo já trabalhar como médico. E a senhora que foi atendida antes dele, lembram? Que para todo o serviço que era colocado, ou melhor, para cada solução ela colocava um problema. Paixão, ofereci a você 7 sugestões de trabalho que foram recusadas.
Segundo os ensinamentos que dispomos, o remédio se destina ao doente e o socorro àqueles que o reclamam pela posição de ignorância ou sofrimento. O Espiritismo solicita o esforço e o concurso dos homens de boa vontade e de entendimento fraternal que se amparem uns aos outros. Outro alerta para a gente, como é que a gente está agindo dentro da nossa casa espírita. Entretanto, ao que me parece, você é o companheiro dos anjos, e os anjos, meu amigo, estão muito distanciados de nós. É provável possamos colaborar no roteiro de ação para o seu espírito, contudo, é mais razoável que você nos procure quando tiver 2 asas. Ui. Caminho Espírita, lição 6. Todos podemos, Albino Teixeira. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos, desde agora, a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. Produção, alguém para eu dar oi? Que eu vou partir para, desse mesmo livro aqui, a oração final. Nope? Ok. Então, do mesmo livro, Caminho Espírita, uma prece de Meimei que fica para a gente encerrar. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E, onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Acabou o meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.